graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Naum, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Nós estamos caminhando para o fim da exposição de Naum. Começamos a exposição desse livro no ano passado, estamos caminhando aí para a reta final. Esse é o penúltimo sermão nesse livro. Eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia nesse texto. No decorrer da mensagem, nós iremos ler os versículos, explicá-lo e ao final voltaremos com algumas implicações desse texto para nós. Meus queridos, quem protegerá você do cálice da ira divina? Essa é a pergunta que Naum se propõe a responder especificamente nesse trecho do livro em que leva o seu nome, a sua mensagem profética dirigida à cidade de Nínive. Eu sei que hoje, nos dias em que nós estamos, é muito comum, meus irmãos, alguém sendo parado, por exemplo, em uma blitz policial, e quando o policial militar, em cumprimento do seu dever, do seu ofício, pede os documentos do motorista, em algumas situações o motorista diz: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha família? Essa resposta, queridos, aqui no Brasil é a famosa carteirada, em que pessoas, valendo-se de suas qualidades, ou posição social, posição financeira, exigem, geralmente em questões erradas, um tratamento diferenciado. Às vezes a pessoa, por ser conhecida na mídia, ser filho de algum político, ter prestígio social, ser um agente público, ser, quem sabe, um policial, um juiz, tal pessoa pensa que essa condição o livrará de situações adversas. Especificamente aqui nesse texto de Naum, capítulo 3, versículos de 8 a 13, nós temos aqui uma canção de provocação. Uma canção em que Naum profetiza que no dia do juízo, a posição e as qualidades de Nínive não o ajudaria em nada. A cidade de Nínive, como nós temos mostrado nas exposições desse texto, era uma cidade que se sentia indestrutível, superior ao resto do mundo. E de certa forma Deus, aqui nesse texto, traz à mente dessa cidade um evento histórico que era algo recente daquele povo. Então a ideia aqui é mostrar esse evento recente que aconteceu com uma cidade chamada, aqui no texto leva o nome de On-Amon, era uma cidade egípcia que tinha o nome de Tebas. Então aqui a ideia de Naum é falar da queda da cidade egípcia Tebas, usando-a como um comparativo para descrever aquilo que aconteceria com a cidade de Nínive. Então, o que aconteceu com Tebas, ou aqui no texto está dizendo On-Amon, era apenas um lembrete do que aconteceria com Nínive. Ou seja, no dia que Deus derramasse o cálice da sua ira, não adiantaria nada aquela cidade ter o prestígio, a posição social, o poderio militar que ela tinha, não adiantaria nada diante do juízo divino. Eu chamo a sua atenção para os versículos de 8 a 10, porque nessa passagem específica nós vamos ver que Naum está dizendo que é insanidade se confiar no poder humano, principalmente diante do juízo divino. O texto diz: és tu melhor do que On-Amon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercadas de água, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito era a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia, o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as suas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos em grilhões. Aqui, meus irmãos, Naum faz uma comparação entre Nínive e a poderosa cidade egípcia Tebas, que a própria Síria havia conquistado no ano 663 a.C. O ponto forte dessa cidade egípcia era a sua localização. Essa cidade era cercada pelas águas do rio Nilo, que formavam uma muralha de água ao redor daquela cidade. Então as águas cercavam a cidade, criando de certa forma um lago artificial com 1,5 km de comprimento e 300 metros de largura. Além disso, ainda tinha um aterro
que protegia ainda a cidade no que diz respeito à água que passava o aterro, e depois vinha então a parte murada da cidade de Tebas. Nínive, queridos, se sentia igualmente protegida dos seus invasores por causa da sua localização. Nós falamos aqui em um dos sermões anteriores que essa cidade era cercada pelo rio Eufrates e logo depois vinha as suas fortificações. Então, para Nínive, assim como foi para Tebas, o rio era a sua defesa e as águas as suas muralhas. Entretanto, diz aqui Naum que o rio Nilo não pôde proporcionar defesa a Tebas, e muito menos o rio Eufrates protegeria a cidade de Nínive. Naum aqui descreve que a vantagem da localização geográfica não poupou Tebas. E ao mesmo tempo, isso também não seria algo que pouparia ou protegeria a cidade de Nínive quando Deus derramasse o seu juízo. Tebas, aqui também diz o texto, a partir do versículo 9, contava com o apoio militar de importantes povos por causa das suas alianças políticas. Diz o versículo 9 que por conta disso, essa cidade dispunha de recursos ilimitados. Só que da perspectiva divina, a história mostra que esse poderio militar que Tebas tinha não era nada. Apesar de toda a força que essa cidade tinha, essa cidade não suportou e sucumbiu. Em 663 a.C., o rei da Síria, Assurbanipal, invadiu o Egito, capturou e saqueou a gloriosa cidade de Tebas. Por isso que o texto, versículo 8, Naum começa questionando: Nínive, por que você venceu Tebas? Por que você venceu Noamon? Você pensa que é melhor? Você pensa que é mais poderosa? Meu querido, aqui Naum não tem o objetivo de comparar as forças entre dois impérios. A ideia aqui é replicar aquilo que ele já havia dito no capítulo 1, versículo 6, que o poder humano não é nada diante da ira divina. Aqui, meus irmãos, Naum está confrontando a falsa segurança de nações e indivíduos que pensam que podem salvar-se a si mesmo das investidas do Senhor da história. E mesmo sendo uma cidade aparentemente impenetrável, Tebas foi para o cativeiro. E aqui o comparativo que Naum está fazendo é que, da mesma forma que aconteceu com Tebas, aconteceria também com a cidade de Nínive. Naum profetiza que Nínive sofreria o mesmo destino que o povo egípcio: cativeiro, exílio, descendência exterminada, os nobres sendo humilhados. Tebas não resistiu aos assírios, e a poderosa Nínive, ao se encontrar com Deus, com o Senhor da história, seria reduzida, seria devastada, da mesma forma que a poderosa cidade egípcia Tebas o foi. Versículo 11 ao versículo 13, aqui Naum, ainda falando para Nínive, vai falar sobre a terrível realidade quando o cálice da ira divina é derramada. Acompanhe, versículos 11 a 13. Tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, cai na boca dos que há de comer. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Versículo 11, a ênfase no início do versículo 11, também tu. O tu no hebraico, queridos, afirma o efeito da descrição do que foi dito anteriormente. Ou seja, aqui o que Naum está dizendo é: você, Nínive, assim como a cidade egípcia que sucumbiu por suas mãos, você também será agora julgada pelo Senhor. E o que é interessante nesse versículo 11 é que Naum aqui usa, quando ele vai profetizar contra essa cidade, ele usa uma figura bem familiar no Antigo Testamento. Atente na sua Bíblia que essa expressão serás embriagada, lá no hebraico dá a ideia de um cálice sendo derramado e alguém bebendo até se embriagar. Aqui uma conexão com todo o Antigo Testamento, queridos. O cálice
da ira de Deus. Essa é a ideia aqui que Naum está dizendo. Será derramado sobre aquele povo, o povo ninivita, que havia desafiado o poder de Deus. Essa ideia de Deus derramar o seu cálice sobre as nações, isso não é novo no Antigo Testamento. Quando você vai, por exemplo, Isaías 51, Jeremias 25, ali há descrições de nações pelas quais Deus fez, manifestou seu juízo derramando a sua ira. Aqui a ideia do texto é que Nínive, assim como outras nações, bebeu o cálice da ira divina, aconteceria o mesmo com ela. E como todos aqueles que se opõem a Deus, Nínive simplesmente cambalearia sob o julgamento de Deus por conta das suas ações ímpias. O Salmo 75, por exemplo, versículo 8, fala: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá de beber, sobem-no até as escórias todos os ímpios da terra. A descrição que Naum faz aqui é que vacilante, sem rumo e impotente após beber os goles da ira divina, a cidade de Nínive não teria esperança de defender-se dos ataques dos inimigos. Meu irmão, como um valentão em retirada, a brutal nação assíria procuraria um buraco para se esconder, mas o texto diz que ela não conseguiria se esconder do juízo divino. Além disso, no versículo 12, Deus diz que quando o seu cálice derramar, as fortalezas da Síria seriam tomadas como se fossem, como um adulto tirando o doce das mãos de uma criança. Aqui Naum compara as fortificações de Nínive com figueiras com figos maduros. Está dizendo, olha, se você for qualquer árvore que você, dependente aqui que ele usa a ideia do figo, mas qualquer árvore que você vai que os frutos estão maduros, qualquer sacudida leve naquela árvore, geralmente os frutos caem no chão. Aqui a imagem que Naum está nos passando é que a proteção de Nínive cairia com a mesma facilidade que balançar uma árvore cheia de frutos maduros. Basta balançar a árvore que os frutos caem. Então, sob o ataque dos babilônios, algo que aconteceu posteriormente à profecia de Naum, Nínive descobriria que suas fortalezas eram fracas. Por isso que no versículo 13, descreve que os soldados que tentavam defender Nínive perderiam a coragem e se tornariam como mulheres. Ou seja, a ideia aqui é que eles agiriam de forma afeminada, sem qualquer destreza e força para guerrear. Seus guerreiros, acovardados diante dos inimigos, abandonariam seus postos de combate, deixando o caminho aberto para a invasão. E o que é emblemático, no versículo 13, a expressão as portas abertas, descreve que todas as fortalezas que guardavam Nínive seriam rompidas. Os inimigos abririam com facilidade e agora entraria na cidade. E diz o texto que a cidade seria consumida pelo fogo do julgamento de Deus. Nesses versículos, meus irmãos, Naum apresenta uma descrição extremamente realista, afirmando que tão certo como Tebas, a cidade egípcia, caiu, Nínive também cairia. Era apenas uma questão de tempo. E diante desse cenário, queridos, de um juízo iminente do Senhor, nós temos que pensar em algumas implicações desse texto para nós. E eu quero, nessa manhã, fazer algumas implicações no sentido exortativo, mas uma perspectiva negativa. Primeiro, não acredite que alguém ou algo poderá lhe proteger da ira divina. Meu querido irmão, os ouvintes da mensagem de Naum só conheciam um poder no mundo naqueles dias, que era justamente a poderosa Assíria. Então, quando Naum levanta falando sobre a queda dessa poderosa nação, meus irmãos, isso só poderia ser por causa da fé no poder de Deus. E é por isso que Naum começa essa passagem confrontando essa realidade, dizendo, olha, quem poderá subsistir ao poder de Deus? Será que Nínive é tão poderosa assim, que quando se encontrar com Deus, não vai sucumbir igual Tebas, a cidade egípcia, sucumbiu? A mensagem de Naum e a história
comprova isso, que as poderosas nações, os poderosos da terra, nada podem fazer diante do poder de Deus. Meu irmão, os poderosos da terra podem até, em um rompante de fúria, esbravejar contra Deus, voltar-se contra o seu próximo, fiados simplesmente em seu poder humano. Mas como diz Isaías, capítulo 40, versículo 15, as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Nós lemos na liturgia aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em bens, aqueles que confiam em dinheiro, aqueles que confiam em sua posição social, são tolos, porque simplesmente se apoiam em aspectos da criação que diante de um sopro divino se dissolvem. Então não pense você que no dia do juízo final, você poderá dar, quem sabe, uma carteirada no Supremo Juiz do Universo. Poxa Deus, eu nasci na igreja. Poxa, eu tenho bens, eu tenho recursos, eu tenho prestígio social. Meu irmão, sem Deus, vã é a ajuda do homem. E se Deus está contra você, e a Bíblia fala que sem Cristo nós somos inimigos de Deus, ou seja, nós estamos contra Deus e Deus contra nós. A grande pergunta é, quem pode salvá-lo? Acredite, sua alma não está segura longe de Cristo Jesus. Longe de Cristo, a sua alma está simplesmente esperando a condenação final e inevitável assinada por Deus. E aí eu lhe digo, aquilo que aconteceu com Nínive, para aqueles que não estão em Cristo, há também de acontecer. O texto é realista ao dizer que aqueles homens procurariam esconderijo, suplicariam para que as rochas caíssem sobre eles, mas de nada adiantaria. A mensagem de Naum nos leva a pensar isso. Não pense que alguém ou algo pode lhe proteger da ira divina, se não for Cristo Jesus. Outra implicação desse texto, meus queridos, não se iluda pensando que com você Deus agirá de forma diferente. Não se iluda. Nínive pensava que a sua violência, a sua crueldade, a sua vitória, a sua posição geográfica seriam suficientes para lhe proteger de qualquer inimigo. Essa cidade pensava que era privilegiada em comparação às outras nações. Então, não caia no erro de pensar como Nínive, de pensar que com você é diferente, de pensar que a sua impiedade não é tão séria assim, que mereça confissão e arrependimento. Irmão, constantemente eu escuto da boca de pessoas ímpias dizendo, olha, mas eu sou bom, eu sou um exemplo de moralidade, por isso eu tenho crédito lá no céu. Não confie a salvação eterna da sua alma no que você faz ou no que você deixa de fazer. Que não repouse a confiança que você tem na salvação da sua alma sobre os seus feitos ou sobre os seus triunfos morais. A voz profética de Naum informa aos pecadores de Nínive que seus triunfos simplesmente confirmavam o seu destino. Suas vitórias seriam vistas como arautos da sua própria derrota. E aqui eu tenho que te dizer que às vezes a sua moralidade vai ser justamente aquilo que há de ser usado contra você no grande dia do juízo final. Senhor, o que eu tenho são boas obras. Ok. O Senhor diz que nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Paul Clement escreveu que 99 ímpios perecem em sua segurança, e o 100º ainda pensa que o seu caso é especial, mesmo se baseando na mesma esperança daqueles que perecem. Meu querido, Naum confronta aqueles que pensam, isso não acontecerá comigo. E Naum está dizendo sim, o juízo divino pode cair sobre a sua vida. E a última implicação, e aqui terminamos o sermão nessa manhã. Meu querido irmão, não brinque com o cálice da ira divina, não brinque. A descrição dos resultados de Nínive bebendo o cálice da ira divina
Quando você pega Naum como um todo, você vai ver que não nos apresenta uma imagem bonita, mas ao mesmo tempo é uma imagem apropriada da degradação que caímos quando confiamos em nós mesmos para a nossa salvação. Quando o cálice da ira divina for derramado, não haverá esconderijo aqui embaixo. Ninguém pode se esconder dele. Em Apocalipse capítulo 6, João, de certa forma, pega algumas figuras de Naum para descrever os eventos do julgamento final. E naquele dia, como Naum, João descreve os reis da terra, os ricos, os fortes, tentando esconder-se nas cavernas e montanhas, suplicando que as rochas caiam sobre eles, para que possam se esconder da ira do Cordeiro de Deus se manifestando. De certa forma, quando nós olhamos para a mensagem de julgamento de Naum para Nínive, meu irmão, entenda que essa mensagem profética de Naum a respeito de Nínive simplesmente nos prepara para o dia que o julgamento do Senhor há de ser derramado sobre toda a terra. Em breve o cálice da ira divina será derramado. Nós veremos homens embriagados por ela, experimentando a terrível sensação de desamparo, porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, nesse sentido, não existe um justo sequer. E Naum proclamou, meus irmãos, que de modo algum esse Deus inocenta o culpado. Então a grande pergunta é: como que nós podemos nos salvar da sua santa e justa ira? A única forma de escapar seria por meio de uma mudança divina do cálice. E por amor aos eleitos, Deus mudou para o vinho novo do Evangelho. O Deus, descrito em Naum, que é tardio em irar-se, dá o cálice da sua ira ao seu Filho em nosso lugar. Lá na cruz, Jesus bebeu o cálice da ira divina em nosso lugar, e agora para o seu povo, no lugar do cálice da ira divina. Meus irmãos, diz 1 Coríntios 10:16, que Deus oferece-nos um cálice de bênção. 1 Coríntios 11:25, que o cálice da nova aliança no sangue de Cristo é oferecido ao seu povo. Entenda que a certeza da mensagem de Naum nos ajuda, queridos, a ver naquele cálice tanto a ira de Deus sendo manifestada sobre os ninivitas, como a misericórdia de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Por isso, essa manhã nós fazemos bem em refletir que o mesmo Cordeiro de Deus, que mostrou compaixão pelos pecadores ao beber o cálice da ira divina, por fim, aparecerá ardendo em ira para trazer juízo sobre aqueles que o rejeitam. Naquele grande dia, meus irmãos, não adiantará apresentar suas credenciais, seus feitos, suas virtudes. A única coisa que importará realmente é se você está escondido no Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que bebeu o cálice da ira divina em nosso lugar lá na cruz.